Olá, meu povo, minha gente, povo bom, povo abençoado por Deus, graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. O nosso tema de hoje é: você só pode dar aquilo que você tem. Você não pode dar mais nada, só aquilo que você tem. E nós vamos para o hino. Depois, a palavra e a oração da fé. Manda o seu pedido. Vamos lá. Quanto teu amor invade o meu viver. Toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Espírito Santo. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em suas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quanto teu amor invade o meu viver.
Preciosos irmãos, vamos partir desse princípio. Mateus capítulo 7, versículo 18, diz: não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Tiago, capítulo 3, verso 11 diz: pode, porventura, de um mesmo manancial sair água doce e águas amargas? Irmãos, é uma lei. E essa lei, ela também nos atinge. E assim como a fonte de água potável dá o que tem, o que ela tem? Água doce, água boa para se beber. Uma fonte de água salobre vai dar o quê? Água que não dá para beber. Assim é com a árvore, assim também é conosco. Por exemplo, às vezes você está com uma xícara de café, um copo d'água, um copo de leite. Você andando pela casa, alguém esbarra em você. E aquilo que você está levando no copo, na xícara, cai. Se você está levando leite no copo, vai cair o quê? Água, café ou leite? Vai cair leite. Você está levando café e alguém esbarra em você, cairá o quê? Água, leite ou café? Vai cair café. Mombrana chega a dizer que é nas horas difíceis que Deus extrai de nós o melhor. Mas é também nas horas difíceis que Deus pode extrair de nós o pior. Isto é, nós, como árvores, dando aquilo que nós temos. E não tem como mudar isso. Por isso, os apóstolos eram preocupadíssimos em saber, quando encontrava alguém, se eles tinham recebido o Espírito Santo. Foi lá em Atos, capítulo 8, a partir do verso 14, olha como eles, do que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Vejam bem, Pedro e João foram enviados, mostrando que eles não eram cabeças dos demais, para orarem por eles, para que recebessem o Espírito Santo.
porque sobre nenhum deles ainda havia descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Em Atos 19, a mesma coisa. Estando Apolo em Corinto, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João vos batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, para receber o Espírito Santo, a pessoa tem que ser batizada em nome do Senhor Jesus, ou em nome de Jesus Cristo. É a mesma coisa. E também a minha preocupação comigo, com vocês, para que todos sejamos cheios do Espírito Santo. Porque nós vamos dar aquilo que a gente tem. Irmão, se tratando de eleitos, vocês vão ver a palavra: e ouvindo eles isto, e ouvindo a mesma palavra. Por exemplo, em Atos 2, 38, 37, 38, Pedro havia pregado o evangelho, citado quase que as mesmas coisas que o outro pregador mais tarde iria citar. Mas a reação de um grupo foi diferente da reação do outro grupo. Em Atos 7, do 51 ao 54, Estevão pregava assim: homens de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? E mataram o que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós hoje fostes traidores e homicidas? Vós que recebestes a lei por ordenação de anjo e não aguardaste, e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Atos 7, 51 e 54. Já em Atos 2, 37, após ouvir o sermão de Pedro, está escrito: e ouvindo eles isto,
compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, para aqueles que estão longe e para tantos quantos o Senhor Deus chamar. Então, agora, aqueles que rangiam os dentes estavam dando o que tinha, mostrando que não eram eleitos, predestinados. Mas aqueles outros estavam mostrando o contrário, que havia uma semente eleita naqueles corações. Eles estavam dando o que tinha. Você está me entendendo? Agora, é uma lei. Não tem como você dar o que você não tem. Em Atos 7, de 58 ao 60, você vai encontrar que eles expulsaram a Estevão para fora da cidade e o apedrejaram. Vejam bem, expulsaram ele da cidade e o apedrejaram. Mas ele, vejam bem, ajoelhado, dizia: Senhor Jesus, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E ele deu o que tinha. Ele disse: não lhes impute esse pecado. Então, você dá o que você tem. Lá na cruz, Lucas, capítulo 23, no versículo 33, 34, diz assim: e chegaram ao lugar chamado a Caveira, e ali o crucificaram, e com ele um malfeitor à esquerda e o outro à direita. Veja bem, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, lembrando o que eu disse, é nas horas de confronto, de dificuldade, você dá o que você tem. E Jesus ali estava, no maior confronto que um homem poderia estar. Mas ele abriu a boca e disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E a coisa é, você tem que estar cheio de alguma coisa. Não foi difícil para Estevão fazer aquilo, porque ele deu aquilo que ele tinha, como aquele copo de leite, ou de café, ou de água, quando esbarraram na pessoa que estavam levando aquele copo, saiu o que? Água, se era água, leite, se era leite, café, se era café. E quando nós somos esbarrados, vai derramar de nós aquilo
aquilo que nós temos. Se tivermos amor divino, será derramado misericórdia, será derramado longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, amor, perdão. E é isso que nós temos, é isso que tem que ser derramado de nós. Vocês veem, o que foi derramado de Judas? Você vai para Mateus 26, do 14 ao 16. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Agora, porque estava dentro dele isso. Ele era o tesoureiro daquela igreja. Não que eu estou dizendo que todo tesoureiro é um Judas. Não. Nós temos tesoureiros de confiança, bons homens, tá? Mas Judas era um tesoureiro. Ele era um homem que não tinha nenhum sinal de traidor. Tanto que quando Jesus disse, um de vós há de me trair, João pergunta, por acaso sou eu, Senhor? O homem mais próximo de Jesus, que encostava o rosto no seu peito, disse, por acaso sou eu, Senhor? Mostrando que Judas era um homem de uma aparência impecável. Ninguém desconfiaria dele. Mas ele deu aquilo que ele tinha lá dentro dele. Ele amava o dinheiro. Isso me faz lembrar de Timóteo 6, primeira carta, verso 7 em diante. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levaremos dele. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contente. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, transpassando-se a si mesmo com muitas dores. Então, Judas tinha essa fonte dentro dele, o amor do dinheiro, e se deu mal. Mas ele não podia dar mais do que ele tinha. Agora, se nós não podemos dar mais do que nós temos, como aconteceu com Pedro e João, Atos capítulo 3, eles iam para o templo orar, e passando pela porta chamada Formosa, o templo tinha várias portas, as portas tinham nomes, e aquela era a Porta Formosa. Estava ali um coxo, que era posto ali desde criança, para pedir esmolas. E ele, vendo Pedro e João, esticou a mão, pedindo uma esmola. Mas Pedro e João, fixando os olhos nele, disseram, olhe para nós. E ele olhou. Aí Pedro disse, não temos.
nem prata e nem ouro. Isto é, olha a nossa veste, olha a nossa indumentária. Nós não temos posse, nós não temos dinheiro, nós não temos prata, não temos ouro. Mas uma coisa eu posso te dizer, tá? Uma coisa eu posso dizer, eu tenho algo que, na verdade, prata nem ouro pode pagar. Eu tenho algo que pode resolver o teu problema. Eu não tenho prata, não é aquilo que você quer? Eu não tenho ouro. Mas nós recebemos algo tremendo. Lucas 24, 49, Jesus disse: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então o que ele tinha? Ele tinha poder. Ele tinha a virtude do Espírito Santo. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Mas Deus quer testemunhas que creem em Hebreus 13, versículo 8. Testemunhando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Pedro disse: olha para nós. Não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto também te dou. Poder escondido, poder para curar o enfermo, poder para dar vista para o cego, poder para dar pernas boas para o coxo, poder para fazer o mudo falar, o canceroso ser curado. Poder de Deus, aleluia. O que eu tenho, isto eu também te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. Tomando eles pela mão direita, o levantaram, até que seus artelhos se firmaram, e ele correu, saltando para o templo, glorificando a Deus. É disso que nós precisamos, e nos tornar uma árvore frutífera, mas uma árvore boa. Aleluia. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, a paz, o gozo, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Aí quando você abre a boca, sai aquilo que você tem. Aleluia, glória a Deus. Portanto, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Glória a Deus, para que quando esse vaso aí for balançado pelos trancos da vida, sair apenas virtude, como saiu de Jesus lá na cruz. Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Aleluia. Sair, como saiu de Estevão, perdoa-lhes, não lhes impute esse pecado. Glória a Deus. Para sair de nós como saiu de Pedro,
não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Como saiu na casa de Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Na casa de Dorcas, aleluia, como vasos de barro, simples, mas que a excelência do poder não seja de nós, mas de Deus, como filhos que respeitam pai e mãe, como maridos que respeitam a esposa, que cuida da mulher, como esposa que reverencia o marido, aleluia. Assim, você sempre vai dar o que você tem. Então se esvazie do ódio, se esvazie da inveja, se esvazie de raiz de amargura e se encha do Espírito Santo, se encha de Deus, se encha do amor divino, se enche de misericórdia, se encha do Espírito Santo. Em nome do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nós vamos orar. Vamos para a oração da fé. O irmão Walter, peço oração por mim, por minha família. A irmã Sandra, peço oração por minha irmã Joselina Rabelo de Oliveira, que se encontra na UTI há mais de 30 dias. Peço por audiência em 1º de agosto, para que nenhuma pessoa testemunhe no processo. Ivete da Silva, peço oração por Gessé e Sara para a restauração do casamento. Nós vamos pegar um nome aqui que não está podendo assistir agora o culto, mas pede oração. O irmão do Rio de Janeiro, irmão Fábio Medeiros. Deixa eu ver um pedido antigo dele aqui. Ô Eliade, achar, você me manda aqui, irmão Eliade. Vamos ler. Maele, Paulo, Henrique, Isabela, Benjamin, Marcos, Vinícius, Matias de Arruda, Bruna Pivato, Davi Pivato de Arruda, Ana Maria Cunde, João Pedro Viana Gonçalves, Uenes Ribeiro de Moura, Eliarrado Ludovico Moura, Teodoro Ciabra Moura, Réu Flaiane Ludovico Custódio Moura, Réu Yasmin Ludovico Custódio Moura, William Ludovico Custódio Moura, Maria do Carmo, lá de Porto Alegre, Marco Antônio Barbosa de Castro, Rosimara Dornelas de Castro, Gabriel Henrique de Castro, Terezinha de Jesus Amate Dornelas, João Pedro de Souza Macedo, João Alves de Macedo, Ezequiel Rubim de Toledo, uma família Ezequiel, lá de Londrina, Mateus Henrique Esbais Correia, Mariângela Ildefonso da Silva, Pedro Luiz dos Santos, Lilian Leite, Maria Fernanda Leite, Edmar Rosimeire Leite, Regiane Cristina de Araújo Inácio, Sidney Pereira Inácio, Elaine Cristina Andrade e família. Vamos falar com Deus. Pai poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos aqui também Fábio Medeiros. Peço oração por minha vida e família. Por irmão Basílio e família, por minha nora Gabriele Medeiro, por meu filho Tiago Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Mariana,
por Michele, por Flávia, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa, por Orlando e pelos irmãos do Rio de Janeiro e do Brasil. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, primeiramente eu te agradeço por estar pregando mais uma vez um culto ao vivo. Os irmãos pela internet estão aí desfrutando dessa grande bênção. E me sinto honrado por ser um instrumento em tuas mãos, levando a bênção para o povo. Meu Deus, sempre leio o frente e o verso de uma página do caderno de oração, mas apresento todos os nomes que estão aqui. E também pelos nomes de hoje, irmãos que querem ver suas famílias abençoadas, que oram por pessoas afastadas, pessoas doentes, pessoas desempregadas, pessoas com causa na justiça, Pai. Pessoas que o ímpio está tentando arrancar dinheiro sem que o irmão deva. E eu venho a Ti ao trono da graça, colocando essas pessoas, essas famílias, esses enfermos, esses irmãos com problemas para serem solucionados. Eu venho colocar na Tua presença. Senhor, Pai, o irmão Moisés, que está numa clínica de recuperação. Pai, acima da clínica, nós temos o Senhor. Entra em cena para libertar esse irmão. Ele vendia tudo que ele tinha, Pai. Deixou até uma moto no lugar que compra drogas. Ele estava dando o que tinha. Um vício dentro dele, um demônio dentro dele, fazendo com que ele gastasse, vendesse seus bens. Pai, encha ele com o Espírito Santo. É um irmão batizado já. É o irmão que já tomou da Santa Ceia. Esse irmão tinha uma família. Satanás destruiu a sua família. A esposa dele é uma boa mulher, era uma boa esposa, mas Satanás destruiu aquilo. Senhor, restaura essa vida, liberta essa vida. Nós temos o irmão Alfredo, nós temos a irmã Luísa, nós temos a mãe da irmã Irene, nós temos a irmã Nadir Quirino, irmão Silas Quirino. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, opera o milagre. A irmã Eva, que congrega com o pastor Efraim, a irmã Benedita, que congrega com ele. Senhor, que sejam todos abençoados, curados, libertos, restaurados, e que o Senhor os encha do Espírito Santo, para que quando os trancos da vida balançar os vasos, que saiam deles o amor divino, o Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos e te agradecemos, porque cremos na manifestação do teu poder. Amém. Amém. Graças a Deus.
nós tivemos 36 conexões, uma média de 49 computador. Nós tivemos em Tupã, a Mamília Araújo, a mãe Irene Família, irmão Alfredo Marques, no Óleo, irmão Estevão, irmão Nelson e irmã Cláudia. Em Limeira, irmão Cícero e a irmã Madalena, irmão José, irmã Maria e Natanael, irmão Isaac. Em Núbia Paulista, nós temos o irmão Adão e a irmã Maria. Em Bastos, o irmão Eduardo e a irmã Nízia. Em Queiroz, irmão João e irmã Silene. Cantagalo, Paraná, João Lamaga. Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Celso Barbosa. Lins, o irmão Walter. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Noêmia Guimarães, Elisalma, irmão Dário e Eni Guimarães. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Luzinete, Maria Verres. Palmas, Tocantins, Wenes Ribeiro. Embu das Artes, Roseni Xavier. Araçatuba, Solange Maia. Uberlândia, Minas Gerais, Glauciane Nunes. Birigui, Lisandra. Queimado, Rio de Janeiro, José Batista, Maria Clarice. Placas no Pará, Janete Jarenco. Espanha, Aline Custódio. Pirapozinho, Leandra Góes. Aracaju, Sergipe, irmã Sandra. Olímpia, irmã Rose Dornelas. Débora Ferreira. Altemiro José da Silva. Ivete da Silva. Marli Bodenberg. É ali nas proximidades de Várzea Grande, Cuiabá. O Senhor Deus continue vos abençoando. Já voltamos de viagem. E amanhã, se Deus quiser, estaremos no arado, sem olhar para trás. Tchau, shalom, Deus abençoe a todos, um bom dia.